E aí, será que você está preparado para tomar aquela com gelo e limão? Com certeza. Mas ó, vamos lá, que não é só tomar caipirinha ou qualquer outra coisa não que você está pensando, hein? É o quê? A gente vai agora tomar uma dose de exercícios envolvendo o cilindro. Só que a gente vai misturar agora, a gente vai fazer uma mistura bem gostosa. E repito, não é nenhuma batidinha, não é a caipirinha que você está olhando ali que deu até vontade. Tá bom. Eu vou deixar essa caipirinha para você tomar quando você passar em medicina numa das 33 mais desejadas do Enem, beleza? Então, quando você tirar aquela notaça no Enem, aí você pode comemorar com bastante caipirinha, combinado? Então, até lá não esquece esse detalhe. Hoje a gente vai estudar exercícios envolvendo cilindro, e aí eu quero mostrar para você como que o Enem cobra esse tipo de exercício. Na maioria das vezes, calcular volume de cilindro é pouco, tá? Então, vem comigo nessa aula que eu quero mostrar para você como que o Enem cobra exercício envolvendo cilindro. Vamos lá? Então, para a gente começar aqui, ó, é importante você saber que exercícios envolvendo cilindro no Enem, eles, na maioria das vezes, vêm acompanhado. Como assim acompanhado, professor? É que algumas vezes o exercício pede para a gente calcular o volume do cilindro, porém, sempre colocando uma historinha, algum detalhezinho ali que relaciona a uma esfera, um cone ou um cubo, alguma coisa para a gente interpretar e chegar na resolução do exercício, tá bom? Então é importante sim você saber calcular o volume do cilindro, mas saiba que só ele vai ser pouco, hein? A gente precisa de mais. E eu vou mostrar para você então nessa aula como que o Enem cobra exercícios envolvendo cilindro. Vamos fazer um aqui que é bem gostoso, bem sugestivo, né? Um exercício que envolve ali o gelo e limão e vamos ver o que ele pede para a gente e como ele pede. Ó, o exercício 1 dita o seguinte para nós: muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo gelo e limão. Suponha que um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros. Ó, isso aqui eu já comentei em outras aulas nossa aqui preparatória para o Enem, que quando um exercício fala cilindro, isso, né, acho que a gente comentou bastante naquela aula que envolvia cálculo de círculo, né, tanto área como comprimento e tal. Quando ele fala lá diâmetro para a gente, automaticamente você já tem que lembrar que o diâmetro, né, ele tem a medida de 2 raios, tá bom? Então já marca ali no cantinho ou já destaca que o raio é igual a 3 centímetros, para você não confundir nada, né? Para não chegar lá na frente, aí você usar o 6 ali, que é um risco, tá bom? Então, isso é o primeiro detalhe desse tipo de exercício. Bom, então, o cilindro, ele tem as medidas lá, que é o copo, né, no caso, ele tem as medidas de 6 centímetros de diâmetro e uma altura de 15 centímetros. Destaquei elas aqui, beleza. Aí ele continua falando assim, ó, nesse copo, nós vamos colocar 3 cubos de gelo. Ó, eu vou destacar esse 3, porque às vezes a gente esquece dessas quantidadezinhas que o Enem gosta de brincar com a gente, tá? Então, 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada. E também 2 rodelas de limão cilíndricas, né? Com 4 centímetros de diâmetro. Olha lá de novo, né? Aparecendo o termo diâmetro aí para nós. Já vou marcar aqui que eu já sei que o raio é igual a 2 centímetros. Vou ficar esperto com esses detalhezinhos para eu não capotar. Então, ele fala que tem as 2 rodelas cilíndricas de limão com 2 centímetros de raio e 0,5 de espessura cada uma, que vai ser para nós já a altura do cilindro, que eu vou mostrar para você nos mínimos detalhes. Considere que, ao colocar refrigerante nesse copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Quer dizer, vão afundar até lá, né? E aí ele coloca assim: use a aproximação de 3 para o π. Que bonzinho que ele foi. E aí ele pergunta para nós: o volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe nesse copo, contendo as, sem esquecer daquele detalhe, né? São 2 rodelas de limão e 3 cubos. Vamos confirmar? Olha lá, ó, né? 3 cubos e 2 rodelas de limão, ok? Deixar bem frisado isso para a gente não esquecer deles lá. Então ele quer saber, né, qual é a quantidade de refrigerante que cabe. Bom, e uma ideia lógica, antes mesmo da gente entender quais são esses elementos aí, cara, é você sacar o que o exercício quer da gente. Então, primeira coisa é ter essa observaçãozinha aqui, ó.
O que nós queremos calcular? Nós queremos aqui, nesse tipo de exercício, é saber o volume de refrigerante, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o volume de refri, como que ele vai ser calculado? Então, essa tática que eu estou mostrando para você é muito comum para a gente aplicar nesses exercícios, tá? Por quê? Cara, se a gente for pensar bem, o volume do refrigerante vai ser, para nós ali, o tanto que cabe no copo, menos o tanto de gelo que ele ocupa, que é o espaço, né, que ele ocupa, o volume dele, porque volume é isso, é o tanto que um corpo ocupa no espaço. Então, se o gelo está lá, os 3 cubos de gelo estão lá dentro do copo, ele está ocupando esse espaço, cara, se eu calcular o volume que cabe ali dentro no copo, tirar o gelo e tirar o limão, sobra para a gente o que vai caber de refrigerante. Então, essa interpretaçãozinha, eu já vou deixar ela destacada aqui, que eu vou ter que calcular o volume do copo e tirar o volume do cubo de gelo. Ao invés de cubo de gelo, eu vou escrever assim, ó, o volume ocupado pelo gelo, que eu sei que são 3 vezes aquele cubinho lá, né, de 2 centímetros de aresta, e também vou ter que tirar o volume que o limão, que as 2 rodelinhas cilíndricas de limão ocupam. Então, eu já sei, eu já vou para o exercício já sabendo o que eu preciso fazer. Então, essa estratégia é legal porque você vai com mais confiança para resolver o exercício. Então, vem comigo, eu quero o volume de refrigerante. Vou primeiro calcular o volume do copo. Vou marcar aqui algumas observações que eu já destaquei. O raio dele, que é de 3 centímetros, tá lá, e a altura, que é de 15 centímetros. Vou destacar esses caras aqui. Por quê? Quando eu falo de cilindro e eu quero calcular o volume de um cilindro, eu uso uma formulinha muito conhecida, tá? Que é o volume do cilindro é fazer a área da base vezes a sua altura. Sempre lembrando que um cilindro ele vai ter em sua base um círculo, né? Então, a gente tem lá o raio, que eu já sei que é 3, e a área da base é calculada, a área do círculo é calculada por π vezes o raio ao quadrado. Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes h. Já destaca essa formulinha aí para você, tá bom? Então, essa formulinha já dita para a gente como que nós vamos calcular o volume do cilindro. E veja como que os exercícios de volume, eles geralmente são simples. Por quê? As fórmulas são básicas, as continhas também. Então, eu tenho todos os valores. Eu vou só substituir e fazer conta agora. Veja bem, o volume do cilindro vai ser igual. O π, que ele já falou que é 3. Olha lá, pediu para a gente usar 3 para aproximação do π. Ok. O raio que vale 3, então vai fazer 3 ao quadrado. E a altura que vale 15 centímetros lá. Ok, então fazendo essa conta, a gente vai ter assim, ó, 9 vezes 15, 9 vezes 15 dá 100, mais 35, 135 vezes 3 vai dar 405. Então, eu vou ter aqui que o volume do cilindro vai ser igual a 405 centímetros cúbicos, sem esquecer da unidade de medida também. Tá tudo em centímetros, olha lá, ó. Achei o volume do cilindro, tá? Então, no caso aí, o copo, né? Eu já sei, então, que o volume do copo é esse cara aqui, tá bom? Vou até colocar aqui, como a gente colocou ali antes na fórmula, né? Volume do copo. Maravilha, é o tanto que cabe ali dentro, se ele tivesse vazio de refrigerante. Agora, eu já saquei que eu vou ter que subtrair o volume das 3 pedras de gelo e subtrair também as 2 rodelinhas de limão, que são rodelinhas cilíndricas. Então, eu vou calcular aqui primeiro o volume do cubo. Eu já sei, lá do enunciado, que esse cubo que ele falou para a gente que é o gelo, ele tem 2 centímetros de aresta. Ou seja, lembra que a gente fez uma aula envolvendo volume de alguns prismas? Se você não lembra, dá uma olhadinha aqui no nosso canal, que tem várias aulas. Desde o comecinho do ano, a gente está aqui fazendo aula, preparando você para passar em medicina numa das 33 mais do Enem, tá? Então, dá uma olhadinha lá, tem várias aulas, entre elas, a gente trabalhou com volume. E aí, a gente lembra que o volume de um cubo, toda vez que eu precisar calcular o volume do cubo, basta pegar a aresta ao cubo. É fazer a área da base vezes a altura também, tá? É a área da base vezes a altura. Só que a área da base aqui vai ser um quadrado, 2 vezes 2. E a altura também é 2, porque o cubo tem sempre as arestas iguais, né? Todas a mesma medida. Então, o volume do cubo vai ser igual a 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Só que a observação não é só do cubo que eu quero calcular. Eu quero calcular o volume que o gelo ocupa ali dentro do copo. E o gelo, nós temos 3
pedrinhas. Então, eu vou fazer 3 vezes 8, que vai dar 24 centímetros cúbicos. Ou seja, eu já sei, então, que essa é a quantidade que o gelo ocupa dentro de um copo que cabe 405 centímetros cúbicos. Então, a interpretação já foi feita e a gente já está modelando todo o exercício, não é verdade? Calculando um por um. Então, veja como que as continhas são simples. Quando você estiver fazendo exercício do Enem, na prova, cara, se aparecer geometria espacial, não perde tempo não, vai nela, tá? Não pula não, tá bom? Porque geralmente são exercícios fáceis. Lógico que tem alguns detalhezinhos, né, que a gente tem que ir percebendo aí. Olha lá, ó. O limão que ele vai colocar ali são cilíndricos, né? Eu vou fazer um desenho aqui, hipotético, dessa rodelinha de limão, onde ele falou pra gente que tem esse comportamento aqui, ó, lá no enunciado. Ele falou que o raio da rodelinha de limão é de 2 centímetros e tem meio centímetro de espessura cada uma dessas rodelinhas. Então, o que que eu sei? Que esse limão tem lá um raio medindo, deixa eu ver uma coisa, o diâmetro era 4 e o raio é 2, tá certinho? Então, o raio mede 2 e a espessura dele vai ser a altura desse cilindro, tá? Ou seja, essa alturinha que a gente vê aqui do lado, ó, que é a espessura do limão, vai ser de 0,5 centímetros. Então, quer dizer, eu tenho todas as informações, porque se é um cilindro, eu sei calcular o volume do cilindro. O volume do cilindro é só fazer a área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura. É que, nesse caso, a área da base é um círculo, assim como foi o do copo, né? Então, eu vou fazer π vezes o raio ao quadrado vezes a sua altura. É cilindro, essa é a forma do volume do cilindro que a gente precisa lembrar. Ela é simples, fácil, tá? Então, o π, geralmente a gente usa 3 e quando não usa, ele acaba sumindo. Você vai ver daqui a pouco no próximo exercício como que às vezes a gente nem precisa dele. O raio vale 2, então vou fazer 2 ao quadrado. E a altura que é meio, eu já vou deixar em fração, porque eu prefiro, tá bom? Acho que é mais prático, porque aqui, ó, eu já sei que vai dar 4, né? 2 ao quadrado, eu divido por 2, vai dar 2. Então, eu já simplifico numa pancada só, tá bom? Então, já vai dar um 2 ali. E 3 vezes 2 dá 6, caixa. Então, eu já sei ali que o volume de uma rodelinha de limão é de 6 centímetros cúbicos. Maravilha! Só que tem um detalhe, né? Eu quero achar o volume de limão, não o volume do cilindro apenas. E o volume do limão, nós temos 2 rodelinhas, então tem que fazer 2 vezes 6, que vai dar 12 centímetros cúbicos, tá bom? Acabou. Ó, com essas informações que a gente chegou agora, né, que a gente calculou bonitinho aqui, para finalizar o exercício, ele quer saber o tanto de refrigerante. Eu já tinha feito essa interpretação. Basta pegarmos, então, o volume do refri, vai ser o volume do copo, que é 405, que é o tanto que cabe. Se ele tivesse vazio, ia caber 405 centímetros cúbicos de refrigerante. Vou tirar o volume das 3 pedrinhas de gelo, que é de 24 centímetros cúbicos, e vou tirar o volume das 2 rodelinhas de limão, tá? Que aí vai ser menos 12. Então, fazendo essa continha, vai dar aqui 380, 370, tira 11, 300 e aumentar uns 69 centímetros cúbicos, tá? Então, fazendo a conta aí, nós vamos chegar em 369, que é a alternativa C. Aí, ó, belezinha. Alternativa C responde esse exercício para nós. Então, é um jeito bem legal de fazer esses exercícios, né? Ficar atento, porque o cilindro sempre vai estar acompanhado de algum outro sólido ali, na maioria das vezes em exercício na prova do Enem. Beleza? Ó, e você que está assistindo aqui a nossa aula ao vivo, muito obrigado pela participação, tá? Seja muito bem-vindo. Você que vai assistir nossa aula gravada depois, espero que esteja aproveitando muito, tá bom? E eu gostaria de fazer um convite para você. É um convite para você conhecer como que funciona o nosso método, o Plano A. Já ouviu falar no método Plano A? O Plano A é um método que nós desenvolvemos aqui na Lume 8, o professor Felipe, eu, o professor Fábio, o professor André. Nós desenvolvemos um método para te ajudar a passar em medicina numa das 33 mais desejadas faculdades do Enem. É o método no qual você tem aulas gravadas, você tem aulas ao vivo, encontros que ajudam você a organizar a sua rotina de estudo, tá bom? Aulas ao vivo que vão te auxiliar na resolução de exercícios, uma infinidade de exercícios resolvidos, tudo para te ajudar a passar em medicina pelo Enem.
tá? São aulas envolvendo as 4 disciplinas do segundo dia do Enem: matemática, química, física e biologia. Além também de um material excepcional para te ajudar a se preparar para o primeiro dia. Nós temos aí vários e-books também. Então a galera que está fazendo lá o curso, o método Plano A com a gente, tem adorado, tá? Tem valido a pena trabalhar nesse esquema, nesse projeto, para ajudar você e essa galera. Então, se você quiser saber mais, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Clica lá para você conhecer o Plano A, nosso método que vai te ajudar a passar em medicina, beleza? Bom, vamos voltar aqui então para a nossa aula. Vamos brincar com mais um exercício envolvendo o cilindro. E agora, um cilindro que está acompanhado do cone. Lembrar, vamos ver como que calcula o volume do cone também, misturando aí com o cilindro. Então, esse exercício dita o seguinte para nós: em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de um cilindro reto sobreposta por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio, um silo cheio, e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Cuidado com esse detalhezinho aqui, pode parecer bobinho agora, mas na hora da prova, como a gente está um pouco mais nervoso, cara, ele faz um desenho de 3 silos, mas ele fala que tem um silo cheio, tá? E somente um caminhão para transportar esse silo. Então, cuidado, porque às vezes no desespero ali, já vi muito isso acontecer com alguns alunos, o cara calcula o volume de 1, na verdade, multiplica por 3. Tá? Então, quando ele faz isso, ele calcula como se fossem os 3 cilindros, aí vai dividir pelo caminhão e capota. Fique esperto com essas observaçõezinhas. Aqui nesse exercício é só um, combinado? Então, vamos lá. Então, ele pediu para a gente calcular o volume de um cilindro, e no caso de um silo, né, que é composto por um cilindro e um cone, igual ele já falou para nós, com as dimensões indicadas aí. Uma informaçãozinha que ele passou para a gente tem que prestar atenção, ele falou que o cone está sobreposto aqui ao cilindro, ou seja, o cone tem a base igual à base do cilindro, tá bom? Essas duas aqui, elas coincidem. Ok. Utilize o π como 3. Ai, que lindo, cara. Adoro quando o Enem faz isso. Utilize o 3 como aproximação para π. E a pergunta é: qual é o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo? Tá, como foi no outro exercício, a gente vai tentar interpretar primeiro. Então, veja bem, se ele quer saber o número de viagens, o que eu preciso, o que eu quero fazer? Eu vou precisar primeiro calcular qual vai ser o volume que um silo tem. Então, olha o que eu estou querendo lá. Eu quero o número de viagens, certo? Então, vou até anotar aqui, ó. Queremos o número de viagens, certo? Esse número de viagens, para eu calcular, o que eu tenho que ter em mãos? Qual é o volume dos silos e quantas vezes o caminhão vai tirar de 20 em 20, né? Porque ele falou lá no enunciado, cadê? Olha lá, ó, que a capacidade de carga de um caminhão é de 20 metros cúbicos, olha lá. Então, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que calcular o volume do silo e verificar quantas vezes o 20 cabe ali dentro. E essa é uma ideia que a gente faz usando uma divisão. Eu vou precisar calcular o volume do silo, que é o primeiro passo aí, e dividir isso aí pelo tanto que cabe em um caminhão, que ele já falou que é 20. Com isso, eu tenho o número de viagens. É o que eu preciso fazer. Bom, vamos lá então. Para calcular o volume do silo, eu já sei que ele é composto por um cilindro e um cone. E as dimensões que nos foram passadas, elas estão bem claras aí, né? O cilindro, olha só, ele tem o raio medindo 3, deixa eu marcar aqui na minha figurinha, o raio medindo 3 metros, a altura dele é de 12 metros, eu tenho tudo então que eu preciso, não é verdade? Porque a gente acabou de ver no exercício anterior que o volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. Mas a gente acabou de ver que a área da base é π vezes r ao quadrado. Então, substituindo esses valores, o volume do cilindro vai ser o π que ele deu para a gente, que é 3, na verdade. E aí, nós vamos ter que o raio, que é 3 ao quadrado, e a altura, que é 12. Fazendo essa continha aí, se você quiser uma dica, não sei se você prefere fazer assim ou não, né? Mas uma dica é você colocar tudo assim, ó, 3 vezes 3 vezes 3, e o 12 é 3 vezes 4, porque aí você faz 9 vezes 9, que dá
81 e multiplica por 4. Não sei, para mim fica mais fácil, aí eu já sei que é 324. Para você, se for diferente, você arma a continha, faz aí, tá bom? Então, eu já sei ali que vai dar 324, né? Feita a conta, 99, isso, 324 metros cúbicos. Perfeito, tá? Então, eu tenho o volume do cilindro e agora eu vou calcular o volume do cone, porque eu sei que o silo, eu preciso juntar os dois, né? Como eu sei que o silo, na parte de cima, tem esse cone e esse cone coincide com a base dele coincide com a base do cilindro, então eu já sei que aqui é 3. Ele também passou uma informaçãozinha para a gente lá, ó, que a altura do cone também é 3. Vou marcar aqui então, a altura do cone, 3. Bonitinho. Bom, detalhe, como calculamos o volume do cone mesmo? Vamos lembrar? O volume do cone, ele é 1/3 do volume do cilindro, tá? Imagina só, se a gente tivesse aqui preenchido um cilindro aqui e tal, vamos fazer uma brincadeira, uma viagem agora. Imagina se eu estivesse apontando um lápis, tá ligado? Eu tô viajando muito. Que viagem é essa, velho? Mas o que sobra ali para nós, imagina só a pontinha do lápis ali e tal, né? Tivesse esse pedacinho, eu apontasse de forma perfeita até chegar aqui na base. Cara, tudo isso que saiu daqui equivale a 2/3. O que saiu equivale a 2/3 do cilindro. E o que sobra, 1/3. Por isso que a gente fala que o volume do cone é a mesma coisa que 1/3 do volume do cilindro. Ou seja, é a área da base vezes a sua altura dividido por 3. Ou a gente pode fazer simplesmente πr ao quadrado vezes a sua altura dividido por 3. Tá bom? Então, até brinco com a galera aí dos nossos alunos, que quando tem pontinha, divide por 3, tá? Então, ou calcula 1/3 do valor. Beleza, a área da base vezes a altura dividido por 3. Vai acontecer nas pirâmides também e tal. Vamos lá, vamos calcular então o volume do cone. O volume desse cone vai ser igual. Já tenho a fórmula aqui, não vou copiar de novo, tá bom? Vou só substituir o π que vale 3, o raio que vale 3, a altura que vale 3 e eu vou dividir tudo por 3. Maravilha. Bom, se vocês me permitem, eu já vou simplificar um 3 com 3 aqui, né? Ganhar um pouquinho de tempo. Então, nós vamos ter 3 ao quadrado, que dá 9, vezes 3, 27, e calculamos, então, o volume do cone, que vai ser igual a 27 metros cúbicos. Bom, achamos o volume do cilindro, achamos o volume do cone. Quer dizer, então, que o volume do silo vai ser a somatória dos dois, né? É o volume do cilindro mais o volume do cone, que deu 324, e o outro deu 27. Olha que lindo. Então, somando isso daí, o volume de um silo vai ser igual a 351 metros cúbicos, fazendo a continha demais aí. Coisa linda, coisa linda. Tem o volume do cilindro, do silo, aliás, né? Do cilindro e do cone juntos deram um silo. Agora, eu quero voltar para o exercício para achar o número de viagens. E você vai percebendo aí que esses exercícios envolvendo cilindro sempre tem uma historinha, né? Além de misturar ele com outro sólido, no caso aqui o cone, eles colocam alguma interpretaçãozinha para a gente fechar e chegar na alternativa, né? Fica sempre esperto nesse detalhe. Por isso que eu falo para vocês assim, ó, quando vocês estão resolvendo exercício no Enem, tenta primeiro, principalmente esses de sólidos geométricos, tenta primeiro verificar o que nós queremos, onde eu quero chegar, né? Essa estratégia ajuda bastante a gente. Bom, então agora eu vou simplesmente fazer o seguinte: vou pegar o volume do silo, já esqueci quanto que deu mesmo, 351, e vou dividir isso aí por 20. Bom, vou dividir por 2, depois eu volto uma casinha aqui, vai dar 1, sobra nos 7, 5,5. Eu vou voltar uma casa, 17,55. Então, esse vai ser o valor, a quantidade de viagens. Obviamente, né, que não existe aí. Não vai ter como o cara fazer 17,5 viagens. Ele vai fazer 17 viagens inteiras e parar a outra pela metade. Não faz sentido, né? Vai parar metade do caminho? Não. Né? Então, mesmo com menos grãos, né? Uma quantidade menor de volume do que os 20 metros cúbicos que cabe nele, ele vai ter que fazer, então, 18 viagens para levar, né, toda a carga, que é a quantidade mínima de viagens, porque tem alguns alunos que questionam, mas se ele fizer 21, né, os caras falam, eu vou colocar o maior número de viagens que eu já acerto. Não, toma cuidado, com 21 é verdade, ele levaria tudo, mas
Cuidado. Por quê? Ele falou que é o mínimo de viagens, tá bom? Então, com 17 ele ainda não levaria tudo, ia faltar um pouquinho, beleza? Então, é uma estratégia, um exercício fácil, não é difícil, né? A gente pode utilizar esse esquema para poder resolver o exercício de cilindro. Fechou? Vamos lá para mais um, então, né? Mais uma situação. Ah, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. É claro. Poxa, algumas alternativas, né? Você poderia brincar, falar assim, poxa, olha só o volume do cilindro, né, meu? Como que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer lá, tipo, a área da base vezes a altura, já deu 324. Você já achou uma 324? Se você dividir isso aqui por 20, né, dividindo esse cara aqui por 20, você já sabe que vai dar uma quantidade. Olha lá, ó. Vamos fazer essa divisão. Divide por 3. 3 por 2 vai dar 1, sobra 1. 6, depois 4. Volta uma casa, 16,2. Cara, só de ter achado do cilindro, você já tinha um pouquinho de noção que tinha que ser mais do que 16. E como tinha um cone ainda, tinha que ser um pouquinho mais de 17. Dá para brincar desse jeito, né? Você já jogaria aqui no 18. Mas, às vezes, é um pouco arriscado, porque dependendo da altura do cone lá, né? Que é o cilindro mais o cone. Dependendo da altura do cone, poderia ter dado um volume maior e ser o 21. Então, nesse tipo de exercício, eu aconselho você a resolver mesmo, sabe? Fazer com confiança, não é tão demorado, tá bom? Vamos lá para mais uma mistura. Cilindro com esfera. Ah lá, vamos ver o que está acontecendo nesse exercício aqui, tá bom? E para você que está seguindo aí a gente, que está acompanhando nossas aulas, já deixa o seu joinha aqui no nosso vídeo, tá bom? E para você que não está curtindo, que você não está inscrito, não curtindo, eu tenho certeza que você está, né, meu? Pô, uma aula dessa, tem jeito de não curtir. Mas você que ainda não está seguindo a gente, não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, vai rapidinho, tá? Dá aquela força para a gente. Ativa o sininho também para você ficar por dentro sempre quando a gente lançar nossas aulas, nossos vídeos aí para te ajudar a se preparar para o Enem, beleza? Já se inscreve aí no nosso canal. Vamos lá, vamos lembrar, antes de eu fazer uma perguntinha, você lembra como calcula qual é a fórmula do volume da esfera? Não sei. A pessoa esquecer na hora da prova, hein? Então eu vou te ajudar e se aparecer depois você me agradece, me manda um bombom, tá bom? Você que assistiu minha aula aqui, e aí você acertando na hora da prova do Enem, você me recompensa com um bombom. Pode ser daqueles amarelinho, Ferrero Rocher, tá bom? Não ligo não. Vamos lá. Exemplo 3, que vai envolver cilindro e esfera agora. Vamos lá. Ele dita o seguinte pra gente, ó. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros e a altura igual a 50 centímetros. Bonzinho ele, hein? Ele já mandou para a gente o raio da base, tá? Muito bonzinho. E a altura igual a 50 centímetros, ok. Já estou de olho, inclusive, nas unidades de medida aí para não perder lá na frente. Aí ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro. Olha eu indo lá, apareceu a palavrinha diâmetro, eu já venho aqui no cantinho e coloco, opa, o raio é a metade, então vai ser 1 sobre 2, tá bom? Então eu já sei que as esferas têm raio 1 sobre 2, a serem usadas aí para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Beleza, vai derreter o cilindro lá de forma perfeita e tal. Vai pegar o que sobrou e fazer um monte de bolinha. E a pergunta é, adivinha, né? Quantas dessas bolinhas, quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Nossa, que exercíciozinho legal. Vamos para aquela interpretação que a gente já comentou? O que nós queremos aqui agora? O que nós queremos fazer para chegar na resposta do exercício? Essas alternativas indicam para a gente a quantidade de esferas. Tá, ok. Essa quantidade de esferas, eu vou colocar aqui, ó, número de esferas, tá bom? Essa quantidade, ela vai ser calculada por meio de uma divisão. É uma ideia lógica. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o volume, né, desse cilindro todo, volume do cilindro, que vai ser derretido tal, e eu estou pegando ele e dividindo pelo volume que ocupa cada uma das esferas.
ao fazermos isso daqui, eu já tenho o número delas. Veja bem, eu quero saber quantas esferas cabem ali dentro daquele, né, suposto cilindro que vai ser derretido, tá bom? Então é uma divisão que eu faço para poder chegar, tá? Então vamos lá. Vamos calcular o volume do cilindro e o volume dessa esfera. O volume do cilindro clássico, né? Ele já deu o raio igual a 4. Quanto que era a altura mesmo? A altura de 50 centímetros. Ok, vou marcar ela aqui. Maravilha. Tenho essas informações e eu lembro que o volume do cilindro é a área da base vezes a sua altura. Porém, a área da base é igual a π vezes o seu raio ao quadrado, vezes a sua altura. Então, o volume desse cilindro vai ser igual o π. Ai, meu Deus do céu, professor. Ele não deu o valor do π para a gente. Não se preocupa. Eu vou ter que trocar por 3,14? Não, não vai ter que trocar por 3,14. Geralmente, quando isso acontece, o π ele acaba sendo simplificado lá na frente. Então, não assusta não, tá? Fica tranquilo, vai levando ele até o final. Se for preciso, lá na frente, você substitui. Mas, olha, vou falar para você que o Enem não vai fazer isso contigo, não. Pode ficar sossegado, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos levando o π, vamos substituir os valores que nós... 80, então, vai dar 800 π centímetros... Opa, centímetros mesmo. Cúbico. Achei o volume do cilindro, né, de uma forma rápida e prática. E o volume da esfera? Vamos lá. Vamos ver como que funciona, então, o volume da esfera. A esfera tem o seu raio, né, que a gente vai ficar dependente dele. Você já deve ter percebido aí que quando a gente envolve esses elementos geométricos que são os corpos arredondados, né, cilindro, cone, esfera, cara, quase que sempre, principalmente falando de Enem, quase que sempre a gente fica dependente desse raio, né? O raio é tudo para nós ali. Então, ele falou que o diâmetro, que é quando a gente pega lá do centro da esfera e, aliás, quando a gente liga com um segmento de reta ali que passa pelo centro, a gente tem o diâmetro, que é igual no círculo, tá? O diâmetro da esfera é 2 vezes a medida do raio. Então, ele falou para nós que o diâmetro da esferinha, da bolinha que vai ser produzida, é de 1 centímetro. Logo, a gente já conclui, então, que o raio é igual a meio centímetro. Você já percebeu que eu adoro trabalhar com fração, né? Pô, fração você pode simplificar, tem um monte de propriedade. Número decimal, sei lá, nada contra quem usa, tá? Mas eu prefiro fração. Então, para eu calcular o volume de uma esfera, eu preciso lembrar da fórmula. Qual é a fórmula para calcular o volume da esfera? Guarde essa formulinha no coração, tá? Ó, quero falar contigo que é um assunto bem sério agora. Presta atenção! A gente prepara esse método, não é de hoje. Já faz muitos anos que a gente está estudando, preparando esse método e ralando, aprendendo muito para te entregar um produto assim de qualidade. Esse método que chama o Plano A. E é o seguinte, a gente percebe muitas coisas, muitos detalhes dentro das nossas buscas na internet, informações que a gente paga às vezes para coletar dados estatísticos em sites, enfim. Exercício que envolve volume de esfera é aquele tipo de exercício que mais apresenta erro na prova do Enem, ou seja, a minoria dos candidatos que se inscreveram, que estão concorrendo a uma vaga, seja em medicina, seja o que for, fazendo a prova do Enem, uma minoria acerta. Uma minoria acerta a prova, um exercício envolvendo esfera. Cara, a galera não lembra como calcula o volume da esfera. Capota. Não é o que vai acontecer contigo e nem com os nossos alunos do método Plano A, com certeza. Porque aqui a gente quer mostrar para você não como acertar só os exercícios mais fáceis, os mais simples, que todo mundo acerta. Isso aí é para o cara ser aprovado, né? Não em medicina, num curso que tem uma nota de corte mais baixo. Ele precisa garantir o basicão ali. Se você quer passar em medicina, você precisa de uma nota de corte um pouco mais elevada. E essa nota elevada vai ser onde aqueles que você vai se destacar nos exercícios mais elaborados, nos exercícios mais difíceis. Pensa comigo na lógica, os exercícios básicos todo mundo está acertando. Você precisa se destacar naqueles que são mais complicados, naqueles mais difíceis, onde a galera se perde. É aí que faz a diferença da galera que passa em medicina, tá bom? Então, olha, deixa eu te pedir uma coisa, de coração mesmo. Guarda essa fórmula, porque se aparecer, a maioria erra e você não vai errar, tá bom? Então, guarda essa formulinha aqui, ó. O volume de uma esfera vai ser calculado como 4/3 de πr ao cubo, tá? Essa é a formulinha para se calcular o volume de uma esfera. Que a gente também pode, né, se você preferir, fazer assim, ó. 4π
R ao cubo sobre 3. Isso aqui também pode ser escrito, é a mesma coisa, né? A gente multiplicou uma fração ali, tá bom? Então, com essa informaçãozinha, com essa fórmula guardadinha na memória, na hora da prova não tem para ninguém. Você vai estar na frente de uma galera, tá bom? Então, vamos lá, vamos calcular o volume dessa esfera aqui, que a gente vai ter que usar para finalizar o exercício. Você percebeu mais um exercício que a gente precisa calcular e fazer uma interpretaçãozinha lá na frente, né? Então, vamos lá, ó. O volume dessa esfera vai ser de 4 vezes o π, que ele não deu para a gente, né? Vezes o raio, que é meio, está ao cubo, dividido por 3. Então, o volume dessa esfera vai ser igual a 4 vezes π, meio elevado a 1/3 dá 1/8, dividido por 3. Já vou simplificar, tá? Esse 4 com esse 8 que vai dar meio, e aí eu tenho que nós vamos ter π sobre 2, dividido por 3. Vou fazer o famoso barrigão, barriguinha, e nós vamos ter, então, π sobre 6. Divisão de fração ali, o famoso barrigão, barriguinha. Então, nós temos π sobre 6 centímetros cúbicos, que é o volume de cada bolinha, cada esferinha que nós vamos produzir a partir do cilindro. Bom, beleza. Como eu já tinha interpretado antes, eu precisava calcular o volume do cilindro, o volume da esfera, para dividir um pelo outro, para encontrar, numa questão lógica, o número de esferas. Pega o volume do cilindro e divide pelo volume da esfera, eu sei quantos eu vou conseguir produzir. Logo, no nosso exercício, então, eu preciso fazer 800π dividido por π sobre 6. Olha lá, ó. Se você quiser fazer direto, já dá para simplificar aquele π ali e tal, mas, bom, para quem não lembra, você pode colocar o 1 embaixo, olha lá, ó, né, do 800π, é uma fração, 800π sobre 1. E quando a gente faz uma fração sobre outra fração, de novo, olha ele aí, né? É o famoso barrigão, barriguinha. Então, esse número de esferas vai ser igual a 800π vezes 6, dividido por 1 vezes π, que dá π mesmo. Olha lá que lindo, igual eu falei no comecinho do exercício. O π vai ser simplificado e sobrou para a gente apenas 800 vezes 6, 8 vezes 6, 48. Então, nós vamos ter 4.800, alternativa D, 4.800 esferas aí, que é que a gente vai conseguir produzir. Então, mais uma vez, veja como que o Enem adora essa mescla, né? O exercício é de cilindro, mas ele vai misturar com esfera, mistura com cone, né? Então, isso é muito utilizado e é legal a gente ficar atento nesses exercícios, né? Não perder uma situação como essa, que muitos já pulam, vê volume, nem quer fazer. Então, a gente está acima e a gente se destaca nessa parte, não é verdade? Maravilha! Vamos lá, então, para mais um, para a gente fechar nossa aula. Um exercício aí, cilindro com tudo que tem direito. Agora a gente vai colocar cone, a gente vai colocar uma semisfera. Se liga nesse exercício aí, vamos lá, ó. Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima do peão será uma semi-esfera. Professor, o que é uma semi-esfera? Semi-esfera, lembra sempre que essa palavrinha semi, aqui no estudo de matemática, física, significa metade. Já grava isso, metade, ou seja, metade da esfera. Ai, como que eu calculo o volume de uma semisfera? É o de uma esfera dividido por 2. Só não pode esquecer, senão você capota na prova, tá bom? Então, eu já sei que é uma esfera dividido por 2, metade de uma esfera. Cortei ela no meio perfeitinha, tá bom? E a parte de baixo é um cone com altura 4 centímetros. Ok, conforme a figura 2. Ele fala pra gente, olha lá, figura 1 e figura 2, ele fala pra gente assim, ó, o vértice do cone vai coincidir com o centro da base do cilindro, que está aqui, ó. Opa, beleza, maravilha. Ou seja, ele apontou aqui certinho e recortou lá para fazer o peão, tá? Bom, ele continua falando assim para nós. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura que esse pedaço de madeira possa proporcionar, de modo a minimizar a quantidade de madeira descartada. Cara, olha como o Enem foi um amorzinho nesse exercício. Olha que lindo. Olha o que ele falou pra gente. Ele falou assim, ó, dados. O volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. Nós já sabemos disso, né? Nós já sabemos disso. Nós estamos nos preparando aqui na Lume 8, desde o começo do ano, com aulas e vários exercícios aí
para ajudar você a se preparar para o Enem. A gente já sabia que esse era o volume da esfera, nem precisava ter passado, né? Ajudou uma galera aí que nós estaríamos na frente. Mas tudo bem, vamos lá. E aí ele fala também que o volume de um cilindro é a área né, de base S, é a área da base vezes a altura. E de um cone é 1/3 da área da base vezes a sua altura. Vou já destacar aqui, porque como ele falou lá da semi-esfera, então eu vou fazer assim, ó, o volume da semi-esfera é igual o volume da esfera dividido por 2, tá? Então, você já pode pensar que é 4/3 de πr ao cubo, tudo sobre 2, fazendo barrigão, barriguinha, o 3 vezes 2. Já poderia fazer direto, tá? Isso aqui é ganhar tempo na hora da prova. Como está dividindo, ele já vai ficar junto com o denominador. Então, você já divide tudo por 6 aqui, tá bom? Então, esse aqui é o volume de uma semisfera. De novo, presta atenção que eu não tô criando fórmula, não. Eu peguei uma esfera e dividi por 2. Deu isso aí. Tá ok? Pra galera que tá acostumada aí com as minhas aulas, já sabe, né? Pô, simplifica que fica mais simples essa parada. Se você quiser dividir por 2, 2 e 3. Olha lá, ganha mais tempo ainda, tá bom? Mas essa eu vou deixar mais pra frente, a gente faz. Vamos lá. Então, ele pede pra gente o seguinte: por simplicidade, aproxime o π para 3, que é amor. Aí ele fala assim, ó, a quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é de... Vamos para a interpretação de novo? O que aconteceu? Ele descascou aquele cilindro e transformou em um peão. O cilindro que tinha antes lá um certo volume, ficou com esse aqui agora, né? E ele falou que aqui é uma semisfera e aqui é um cone que faz... tipo assim, que coincide com o centro. E ele quer aproveitar ao máximo. Ou seja, essa voltinha ou esse círculo é como se ela estivesse aqui, ó, tá? Ou seja, olha o que eu já vou tirando de informação aqui da nossa figura. Importante esse exercício de primeiro focalizar no que o exercício quer da gente, tá bom? Nós queremos o seguinte, o volume, vou colocar assim, ó, descartado, vou abreviar um pouquinho as palavras aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Faz isso também, né, não precisa ficar escrevendo tudo não, senão você perde muito tempo, tá? Então, o volume que a gente vai descartar vai ser o volume do cilindro, todo ele aqui, né? Menos o volume que sobrou no peão. Então, é isso que a gente vai ter que fazer agora. Só que é lógico, eu tenho que estar atento, porque o volume do peão, ele é o volume de um cone mais o volume de uma semi-esfera, tá? Então, eu já sei certinho todo o trajeto que eu preciso fazer. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso achar só o volume do cone, o volume da semisfera e o volume do cilindro. Pronto, é o que eu preciso. Achou esses 3, acabou. Então, eu vou fazer isso. Vamos fazer um por um. Mas antes, deixa eu destacar aqui as medidas que nos interessam, né? Focar sempre no raio, porque o cilindro, ó, ele falou que o diâmetro é 6. Olha lá em cima a informação, né? Então, o raio vale 3 centímetros. Se ele quer aproveitar ao máximo, é porque essa volta aqui está coincidindo aqui. Então, quer dizer que também tem um raio igual a 3, tá bom? Então, olha lá o que aconteceu, ó. A semisfera tem raio 3, o cone também automaticamente, né? Já que coincidiu a base do cone com a base daquela semisfera, então nós temos 3 para os 2. A altura do cone é 4, pronto. Eu tenho tudo que eu preciso. Vou calcular então agora, ó, o volume do cilindro primeiro, que vai ser área da base vezes a altura, área da base, π, vezes r ao quadrado, vezes a altura, que é 7, né? Que ele passou para nós, olha lá. Beleza. O π ele pediu para usar 3, muito bonzinho, gente boa pra caramba. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 7, 63 vezes 3, 189 centímetros cúbicos. Achei o volume do cilindro. Vou achar o volume do cone agora. O volume do cone, lembra? É 1/3. Professor, não precisa nem lembrar, ele deu aqui pra gente. Tá bom. Mas se ele tivesse dado, né? E aí? Então, é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, a área da base vai ser π vezes o seu raio ao quadrado. A área da base vezes a altura dele, quanto que é mesmo? 4 centímetros vezes 4 dividido por 3. Ah, que bonzinho. Como o P é 3, eu já vou simplificar ele, não é verdade? E aí nós vamos ter 9 vezes 4, que dá 36 centímetros cúbicos. Vou agora calcular o volume da semisfera. Vou até fazer em vermelho aqui para chamar a atenção. Que o volume da semi-esfera vai ser igual ao volume da esfera dividido por 2, tá bom? Não se esqueçam desse detalhe, volume da esfera sobre 2. Bom, fica atento. Por que eu falo isso e estou chamando a sua atenção? Porque na hora da prova,
nossa, é aquela preocupação de pai, né? De professor. É, pai também fica preocupado, né? Mas eu quis dizer de professor, uma preocupação de professor. Que a gente, cara, sabe que vocês, na hora da prova, ansiedade, nervosismo e tudo mais, acaba esquecendo de fazer essas coisinhas bobinhas, sabe? O volume do cone, esquece de dividir por 3, volume da semisfera, esquece de dividir por 2, cálculo da esfera e sabe que tem que dividir, mas acaba esquecendo. E ali tem os distratores, né? Tem a alternativa para vocês assinalarem quando vocês esquecem desses detalhes, tá bom? Então eu fico um pouco com medo, por isso que eu gosto de chamar bastante atenção, tá bom? Bom, como a gente já tinha previsto aqui a formulinha ao dividir por 2, eu já vou copiar direto e colocar ali, tá bom? 4πr ao cubo sobre 6. Então vai ficar 4 vezes π, o raio que é 3, né? Vou colocar já direto ao cubo e vou dividir por 6, tá bom? Vou colocar direto. Se você quiser fazer com um pouquinho mais de carinho, faz, não tem problema, tá? Como que é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Divide por 2, porque é semisfera. Aí você pode substituir. Professor, olha que fácil do meu jeito. Aqui eu já ia simplificar, porque o π vale 3. Ó, lindo, 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 tá? Pode fazer também. Fique à vontade, ó. Vai ficar 4 vezes o raio, que é 3, ao cubo dividido por 2. Olha lá. Não mudou muito, tá? Porque eu ia simplificar do mesmo jeito. Mas, enfim, nós vamos ter aqui, podemos simplificar agora o 4 com 2 ainda, que vai ficar só 2. E aqui 3 ao cubo dá 27, vezes 2, 54 centímetros cúbicos. Olha que lindo, cara. Agora que eu já tenho o volume da esfera, da semisfera, tenho o volume do cone, tenho o volume do cilindro, eu vou para a nossa interpretação. Porque o volume descartado vai ser igual a 189 menos, ó, cuidado, tá? O volume do peão é igual a 36 mais 54, beleza? Então, o volume do peão vai dar 90 centímetros cúbicos. Maravilha. Então, agora que deu 90 centímetros cúbicos ali, a gente pode só tirar direto os 90. E aí, fazendo 189 menos 90, nós vamos ter 99 centímetros cúbicos, que é a alternativa E de elefante. Bom, então nós temos lá o volume que vai ser descartado. O volume do peão é 90, se ele tivesse pedido, né, para nós. Não precisava calcular do cilindro, mas ele queria o tanto que foi descartado. Coisa linda, 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 maravilha. Então é isso, tá? Nós estamos aqui fechando nossa aula sobre cilindro e seus acompanhamentos aí, né? Seus acompanhantes, cubo, cone, esfera. Então você pode ver que vira e mexe, o Enem adora colocar isso, acrescentar um elemento a mais ou a menos aí, para misturar com o cilindro. Fique ligado, fique atento a esse detalhe. Mais uma vez, quero agradecer você que está acompanhando aí nossas aulas, está curtindo nossos vídeos aí, tá bom? Continue e também, se possível, se não for pedir demais, compartilha aí com a galera, tá bom? E quem está assistindo e ainda não se inscreveu, já se inscreve aí, tá bom? Rapidinho, só clica aí, pô, né? Dá maior força pra gente, beleza? Então, mais uma vez, obrigado. E eu vou deixar aqui para vocês 2 vídeos, tá bom? Vou deixar um vídeo que vai falar sobre dicas de como calcular a área de figuras planas. Isso ajuda bastante, inclusive, quando a gente vai estudar geometria espacial, tá bom? E vou deixar também um outro vídeo que vai falar de exercícios envolvendo círculo, beleza? Então, assiste depois esses vídeos aí, que vai te ajudar bastante a se preparar para a prova do Enem e passar em medicina numa das 33 mais, que é o motivo da gente estar aqui sempre, tá bom? Para te ajudar. É isso aí, então. Bons estudos e até mais!